E aí, beleza? Hoje eu vou falar sobre 5 pontos importantes para refletir sobre a traição no casamento. Meu nome é Vitor Paese, eu sou psicoterapeuta, mestre em psicologia e esse tema começa com o seguinte quadro: fui traído. De que modo me posiciono, reflito ou penso essa situação? Então selecionei aqui, neste tipo de quadro, nesse tipo de situação, 5 pontos para refletirmos. Eu vou fazer uma rápida listagem deles aqui, só para a gente já ter uma prévia. Então, assim, adianta me culpar pelo que o outro fez? É uma primeira pergunta que vem. Por que ele fez isso comigo? Devo me separar? Devo perdoar? Será que vai ocorrer novamente? São perguntas que vêm com muita frequência no consultório, com as pessoas que atendo. Elas são questões comuns, que não têm respostas simples ou previamente definidas, mas são perguntas que pelo menos nos fazem refletir mais sobre o acontecido. Então, primeiro ponto, se adianta me culpar pelo que o outro fez? Claro que é importante pensar na parcela de responsabilidade que eu tenho diante da relação. Porém, essa parcela de responsabilidade, ela tem um limite, entende-se que numa relação é 50% para cada lado, de um total de 100% da relação, é 50% de um lado e 50% de outro, para formar o vínculo, a relação como um todo. Se o outro traiu, ele diz respeito a este 50%. Claro que posso até pensar, me colocando neste lugar de quem foi traído, posso colocar da seguinte forma: ok, mas ele traiu porque eu deixei, porque eu não cuidei direito. São questões que vêm com frequência. Dá para pensar por aí? Meu ponto de vista é que não. Pensar desta forma não colabora para uma resolução adequada desse tipo de situação. Só aumenta a sensação de culpa e tira a responsabilidade de quem praticou o ato, de um modo bastante interessante. Tem sim a questão da responsabilidade, ele é um ponto que deve ser refletido, porém não como um elemento gerador de culpa, mas sim de compreensão do clima relacional. A questão não é jogar pedra em si mesmo ou na outra pessoa, mas compreender o ocorrido. Então, pensar na sua parcela de reflexão, ou na sua parcela, melhor dizendo, pensar na sua parcela de responsabilidade para a relação é importante. Isso diz respeito a fatores de atenção, de cuidado, de trabalho, o quanto que o casal está tendo ou não espaço para isso. Mas a traição diz da seguinte forma: ok, mas se ocorreu a traição é porque também a outra pessoa não me buscou, no caso, se eu estou falando de uma situação onde eu me coloco neste lugar, é como se a outra pessoa, esse meu parceiro ou minha parceira não tivesse me buscado para refletir, para conversar sobre as carências, sobre as necessidades. Então, assim, a traição, ela, claro que diz respeito a parcelas de responsabilidade, mas onde a responsabilidade básica de uma relação é o compromisso de se falar, de se conversar sobre justamente as carências, sobre as necessidades. Então, falar em traição, na verdade, a gente também fala muito em quebra do elo de confiança, do vínculo. Então, isso machuca muito as pessoas, porque um dos ideais na relação é de que exista uma total conexão entre as pessoas desta relação. Quando essa conexão ela é quebrada, então vem a sensação de traição muito forte. Então esse é o primeiro ponto. Adianta se culpar? Não adianta. Deve-se pensar sobre essa parcela de responsabilidade, sim, mas não sobre a culpa. Tá? Outra pergunta que vem, então, que eu falei antes é: por que ele fez isso? Por que ele ou ela fez isso? Então, a reflexão básica dá para perguntar por quê, mas a resposta, ela mais vai gerar,
a inculcação, vou chamar dessa forma, mais vai gerar a preocupação do que apaziguar, né, a inquietação desse porquê. Né? Justamente porque no momento da traição, o que menos existe é confiança, o que menos existe naquele momento é algum tipo me fugiu o termo agora. É como se a pessoa ela não tivesse mais créditos com o parceiro. Então, assim, aquela fala que o outro tem, assim, eu te traí por causa disso, por causa daquilo, porque gostei mais de um, de outro, terá muito pouca importância, não terá crédito, não terá o respeito ou o respaldo para ser fixada como uma verdade. Então será uma fala que ficará como uma fala tão somente, não terá peso. Né? Mas é claro que se busca um porquê. Só que esse porquê é muito mais adequado que se converse a respeito desses porquês, não logo após o ocorrido, mas mais para frente, para que possa ter já algum tipo de confiança, algum tipo de elo de conexão mais positiva entre o casal, para que aí sim eles possam conversar mais sobre esse porquê. O terceiro ponto de reflexão que geralmente vem é: devo me separar? Esse é um ponto muito importante. Geralmente se pensa nisso. Então, se existiu a traição, não há mais o amor, não há mais a confiança, o respeito, e se não há mais isso, não tem por que estar mais junto. Essa é a primeira reflexão que vem. Dá para se pensar assim? Dá, mas é importante refletir também sobre um outro ponto, que é o seguinte: mas devo perdoar? Posso perdoar? Eu geralmente coloco a seguinte questão: você quer perdoar neste momento? Muitas vezes eu recebo um não, né? Assim, não quero perdoar. Pensar em perdão não é um pensamento que venha no primeiro momento. O primeiro momento que vem é o pensamento de separação. Dar tempo para que a emoção se acalme ou para que existam pontos de diálogo entre o casal é importante para que se avalie propriamente se a vontade é mútua, né? E principalmente daquele que ficou como a pessoa traída, se quer ou não permanecer, porque ela acaba ficando com esse poder de decisão. Geralmente quem foi traído acaba ficando com esse poder de decisão, de quero ou não quero ficar contigo, no caso. Né? E quando ocorre o perdão, que é o que geralmente acaba ocorrendo num primeiro acontecimento de traição, fica a dúvida: será que vai ocorrer novamente? Esta dúvida, ela não tem uma resposta. Por mais que o parceiro ou a parceira fale: não, eu nunca mais vou lhe trair, provavelmente fique um ponto de desconfiança. Quando falamos em perdão, no ideal, ele indica que a pessoa volta a confiar 100% na pessoa. O que eu costumo verificar na prática clínica é que essa confiança ela vai sendo construída gradativamente. Não é uma confiança que ela venha plenamente. Né? E no campo terapêutico, esse é um ponto bastante desenvolvido. Quando o casal, aí eu falo do casal porque geralmente vem os dois, é quando o casal se coloca numa situação de como é que nós construímos novamente a nossa relação de confiança diante do que ocorreu, diante da traição. Então, são pontos de reflexão, né, que mais do que respostas, é importante tê-los como possíveis diante desses acontecimentos. A traição é um fenômeno, é uma situação que ocorre com uma certa frequência entre os casais, porém, há sempre o contrato de fidelidade, né? Um contrato que muitas vezes ele é subentendido, ele é implícito na relação, e que a minha sugestão é sempre da seguinte forma: antes que ocorra
uma situação de traição, é importante que os casais conversem sobre as possibilidades de traição, de como vão ou esperam reagir diante de algo assim. Então é importante que vocês conversem, que vocês tenham abertura sobre isso, para falar pelo menos sobre isso, porque muito mais do que pensar se vai ocorrer ou não, é pensar assim, o quanto que eu tenho abertura, inclusive, para falar desta possibilidade, né? Que é de falar da quebra de um ideal, de que a pessoa ela não pode olhar para o lado. Não estou defendendo aqui a traição, mas sim o diálogo a respeito deste tema entre os casais. Pessoal, se vocês me assistiram até esse momento aqui, é porque de algum modo este vídeo interessou ou teve alguma relevância para vocês. Peço que ao final dele que vocês interajam, curtindo, compartilhando, comentando, colocando dúvidas e suas críticas a respeito do que falei hoje aqui, ok? De modo algum isso precisa ser uma verdade absoluta, mas é um ponto de vista e um posicionamento meu. Tá? Um grande abraço, até o próximo vídeo aí.